Paz e graça, queridos irmãos. Aqui é o pastor Fernando Galli. Estamos começando mais um programa do Galli, o seu canal de entrevistas com personalidades da fé cristã. Hoje nós estamos em horário diferenciado, porque o nosso entrevistado é uma pessoa bastante ocupada, né? Gente que sabe bastante, que conhece bastante. Ele é também exigido por bastantes pessoas e tem bastantes compromissos e por isso tivemos que ter um horário mais adaptado a ele. O assunto que nós vamos tratar hoje é a questão da liderança. Bom, liderança é o grande problema para a igreja hoje. Temos muitos problemas com liderança. E a gente vê, dia após dia, notícias de gente dando mau exemplo, gente que não está preparado para ser líder e se faz de líder. Mas existem aqueles que são líderes sérios. E esses líderes sérios, eles sabem que eles têm um grande desafio para serem líderes na pós-modernidade, nessa época em que a gente está vivendo. O mundo está mudando e os líderes precisam estar atentos a essas mudanças. E para falar sobre isso, eu trago aqui, estreando em nosso programa, ele que vai falar por duas entrevistas. A primeira, ele vai falar sobre os segredos para o líder na época da pós-modernidade. Tenho a honra de trazer aqui o pastor Átila Ribeiro. Seja bem-vindo, querido, tudo bem? Graça e paz, pastor Fernando, graça e paz, meus amados ouvintes aí, queridos irmãos. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui com o senhor, pastor Fernando, um programa que tem tanto abençoado vidas aí. Tive o privilégio de conhecer o seu programa através dos meus amigos, alguns amigos em comuns que nós temos, pastor Leonardo Andrade, pastor Rafael Rocha, os quais nos indicaram aí para o senhor. Louva a Deus pela vida deles. E é um prazer poder corroborar aqui nesse tema tão propício à época em que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos. Eu espero que o assunto que vamos abordar hoje venha de fato edificar aí vidas no corpo de Cristo. Amém? Eu vou pedir para o senhor ficar um pouquinho mais centralizado na câmera. Indo um pouquinho... Isso, agora está legal. Aí. Beleza pura. Então é o seguinte, o senhor é membro de qual igreja, pastor? Pastor Fernando, eu sou o pastor da Assembleia de Deus, Ministério Monte Sião, aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, terra do Anderson Freire, né? Terra do Anderson Freire, terra do Roberto Carlos, cantor Roberto Carlos, mas agora terra do Anderson Freire, né? Sou aqui pastor, sou pastor vice-presidente desse ministério, um ministério consideravelmente aqui grande na minha cidade. Eu sou pastor dirigente da nossa sede, né? Na verdade, eu dirigi a nossa sede por 2 anos e meio. Agora o nosso presidente veio para a sede, eu estou auxiliando ele nesse compromisso aí de suma importância no reino de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Monte Sião, ligado à CADB, Convenção Geral, Convenção da Assembleia de Deus do Brasil. Sou pastor lá há 4 anos e dirijo a igreja há 2 anos e meio. O pastor Átila Ribeiro também é professor de teologia, conhece grego como ninguém, né? Que eu fiquei sabendo que o senhor é bom de grego, né? E talvez de hebraico também, né? Que foi o que me falaram que o senhor domina bem, né? Os 2 idiomas. E a gente vai estar trazendo o senhor para falar sobre esses temas também. Será um prazer, pastor. Será um prazer. Tá certo, então. Bom, vamos lá. Essa questão de... deixa eu colocar minha câmera aqui para eu ficar na sua altura. Para a gente ficar certinho, né? Fica pareado. Deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Eu vou chamar você de você, entendeu? E você me chama de você também, tá bom? Sim. Então é o seguinte, pastor, liderar é fácil, né? É só mandar nos outros, não é? Parece que é. Como é que o senhor define liderança? Pastor, liderança, estamos falando num contexto bíblico. Liderança no contexto bíblico é muito mais do que ordenar, mandar, comandar.
Liderança é estar à frente do povo de Deus, visando um único objetivo: guiá-los a Cristo, levá-los a Cristo. Isso, basicamente falando, né? Vamos falar daqui a pouco sobre as características desse líder, mas basicamente falando, liderar no contexto cristão é estar à frente do povo de Deus no que tange a guiá-los ao caminho do Senhor. Visto que liderar o povo de Deus envolve lidar com pessoas de diferentes comportamentos, diferentes interpretações, às vezes, diferentes temperamentos, é um desafio, pastor, ser líder usado por Deus? Um desafio. Eu costumo dizer o seguinte, pastor Fernando: liderar é, em primeiro lugar, um privilégio, em segundo lugar, um desafio, em terceiro lugar, uma honra, uma responsabilidade muito grande, né? Então, é um grande desafio, obviamente, né? Liderar é um desafio porque nós lidamos com pessoas, e lidar com pessoas nós temos ali N temperamento, nós costumamos recorrer à psicologia, né, para estudar os temperamentos das pessoas, mas no tete-a-tete ali no dia a dia, nós sabemos que não é somente teórico assim, é muito mais complicado do que nós pensamos. Então, é um desafio. Em segundo lugar, é um privilégio, porque nós estamos tratando com o corpo de Cristo, somos representantes de Cristo nessa terra, ok? E, em terceiro lugar, uma grande responsabilidade, porque nós estamos tratando com eternidade, vida eterna, salvação, transformação de vidas, né? Então, basicamente, liderar é um privilégio, um desafio e uma grande responsabilidade, pastor Fernando. Eu fiz liderança no Instituto Haggai, lá no Havaí. Me graduei em liderança em 2007. Bons tempos. E ali eu conheci nada mais, nada menos do que professores na área de liderança em evangelismo, liderança em discipulado, e assim por diante. E uma das coisas que a gente aprendeu é que existem maus líderes por falta de preparo e existem maus líderes malandros. A igreja está vivendo hoje uma crise de maus líderes, tanto de um lado como do outro? Sem soma de dúvidas, pastor Fernando. Só para eu ter uma ideia, eu ministro seminários aí para liderança há um bom tempo. Antes de eu pastorear de fato, eu já ministrava seminários para liderança, porque eu dou aula de teologia, vão fazer agora 8 anos que eu dou aula. Então, nesse ínterim, eu já ministrava alguns seminários, entre eles, seminário para obreiros, para liderança, né? No nosso meio assembleano, ministrei muitos seminários aí para obreiros, pastores, pastoras em alguma igreja, né? A igreja que concordava, enfim. Então, esse seminário, por exemplo, que eu falei com o senhor que nós ministramos, só para o senhor ter uma ideia, nós ministramos ele em 2 etapas. Então, é muita coisa, obviamente, para nós falarmos aqui com 1 hora só de programa, então nós vamos ter que resumir, reduzir. Mas eu quero, a priori, com permissão do senhor, definir, antes de tudo, a pós-modernidade, o período em que nós estamos vivendo, haja vista o tema ser segredos para a liderança cristã na pós-modernidade. Na verdade, a pós-modernidade, os limites temporais, né, da pós-modernidade, nós não conseguimos definir com exatidão os limites temporais da pós-modernidade. Como estudante, só sabe que nós passamos pela Idade Antiga, pela Idade Medieval, pela Idade Moderna, e agora estamos na Idade pós-moderna, né, ou também contemporânea. E essa idade contemporânea, ou a idade pós-moderna, ela trouxe aí algumas quebras de valores, quebras de princípios, algumas rupturas, né? Ou seja, a pós-modernidade trouxe alguns efeitos ruins para nós cristãos, principalmente. Nesse seminário, nessa humilde fala aqui, nesse resumo,
eu quero destacar, por exemplo, 3 coisas que a pós-modernidade trouxe para nós, que os líderes cristãos devem atentar-se a elas. 3 coisas importantíssimas, 3 efeitos que a pós-modernidade trouxe desfavoravelmente para nós, líderes cristãos. E o interessante é que muitos líderes cristãos, eles não estão se atentando a isso daí. Eu estava ouvindo a introdução do senhor aí ao programa, a apresentação. O senhor disse, né, que os líderes precisam se atualizar, precisam estar aí a par de alguns assuntos, e esse é um assunto de suma importância para nós cristãos, tanto mais para nós quanto líderes cristãos, ok? 3 efeitos que a pós-modernidade trouxe. Primeiro efeito, ruptura. A pós-modernidade, ela rompeu, eles chamam de sonhos utópicos, né? Sonhos utópicos, né? Sonhos que eram impossíveis de se alcançar, né? Princípios que eram tidos como verdadeiros na época da modernidade. Os filósofos modernos, eles tinham aquele lema, né? Vou dar aqui um exemplo: liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Os filósofos modernos, eles tinham esse lema como um princípio fundamental. A pós-modernidade rompeu com isso. Os filósofos pós-modernos, eles chamam isso de sonhos utópicos, né? Uma utopia, algo impossível de acreditar. Ou seja, a pós-modernidade criou um homem, digamos assim, pessimista. Não tem melhoras, não tem esperança, né? Então foi essa ruptura, foi um dos principais efeitos que a pós-modernidade tem deixado entre nós cristãos. Segundo ponto, que eu vou basear também a minha fala, daqui a pouco eu vou argumentar a favor de cada um deles e contra. Segundo ponto que a pós-modernidade rompeu, pastor Fernando Galli, foi concernente à verdade. Só para que o senhor e os telespectadores aí tenham ideia, na pós-modernidade surgiu o que os filósofos pós-modernos chamam de pós-verdade. O que é a pós-verdade? Para eles, a pós-verdade é o seguinte: algo que aparente ser verdade é mais importante que a própria verdade. Eles se basearam, observe essa fala. Algo que aparente ser a verdade é mais importante que a própria verdade. E eles basearam esse pensamento naquele filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche dizia o seguinte: não há fatos, há apenas versões. Né? Então, o pós-modernismo trouxe essa ruptura aí com a verdade, trouxeram aí a nova verdade, que eles chamam de pós-verdade. E quanto a isso aqui, vale ressaltar que muitos cristãos, líderes aí, e não são jovens como eu, não, são pessoas de bom tempo na fé, estão sendo confundidos, porque eles são muito conhecedores, têm bons argumentos, pelo menos na base da razão, têm bons argumentos. E alguns líderes, eles se sentem ameaçados quando vai tocar nesses pontos. Aí, o máximo que nós temos ouvido por aí é: não, eu penso dessa forma, você pensa daquela forma, e assim nós vamos vivendo. Mas o importante para nós cristãos é o que a Bíblia fala a respeito disso. Né? Então, essa verdade, essa pós-verdade, ela precisa ser debatida à luz ou confrontada, pelo menos, à luz das Escrituras Sagradas. Os filósofos pós-modernos estão causando aí uma discrepância muito grande na mente, por exemplo, dos jovens na pós-modernidade. E o problema disso tudo é que hoje tem surgido líderes aí, tão jovens quanto eu falo quanto eu, porque eu tenho cara de velho, pastor, mas eu tenho 33 aninhos só. Quase a mesma idade que a mim. Quase. Só deve ser um ano ou dois mais velho que eu só. É verdade. Isso aqui, ó, não é verdade não, viu? Só parece ser. Isso aparenta ser. Aparenta ser, tá? É verdade. Então,
Agora, nesse período de pós-verdade, como fica... Eu costumo dizer na igreja onde eu pastoreio, nos seminários que eu ministro, a minha preocupação não é conosco que já temos uma estrutura teológica, uma estrutura de conhecimento no que tange a verdade bíblica, mas a minha preocupação primordial é com os liderados que estão sob nossa tutela, digamos assim, hoje. A próxima geração que vai nos substituir. Só para você ter uma ideia, eu tenho um casal de filhos, um de 11 e uma de 13 anos. A minha preocupação é primordialmente com eles. O que é que eles vão... Meu filho prega a palavra de Deus, meu filho já é pregador, com 11 anos. Minha filha canta também, lidera ali a equipe de ministério infantil da igreja. Então, a minha preocupação é com eles. A próxima geração. Então, se hoje nós nos calarmos diante dessa tão conceituada pós-verdade, o que será da próxima geração? Né? E é isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Ok? Além disso, o outro argumento, eu já vou deixar o senhor também falar um pouco, um terceiro ponto que a pós-modernidade trouxe para nós, que foi se infiltrando aí de uma forma terrível, é o niilismo. Niilismo. Né? A palavra niilismo vem do latim nihil, né? Que é nada. Essa é uma corrente filosófica que concebe a existência humana como desprovida de qualquer sentido. Né? Aí nós temos o niilismo negativo, reativo, passivo e ativo. Né? Eu, obviamente, não vai dar tempo de falarmos sobre todos eles aqui, mas nos seminários que eu ministro sobre liderança, eu trato pormenorizado cada um desse tipo de niilismo, negativo, reativo, passivo e ativo, porque isso é importantíssimo. Né? Ou seja, o que é que basicamente o niilismo apresenta para nós na pós-modernidade? Uma atitude crítica em relação às convenções sociais, aos valores tradicionais. Né? É o famoso nada a ver. É o famoso, não, isso não tem nada a ver. Não, isso é pensamento de legalista. Isso é pensamento de crente legalista. Isso é pensamento de pastores. Já surgiu até as nomenclaturas, né? Isso é coisa de assembleianossauro. Isso é coisa de presbiteriano rex. Presbiteriano rex? Presbiteriano rex, assembleianossauro. Igrejas naftalínicas também. Exatamente. E um outro ponto também, pastor, e eu quero basear o nosso diálogo aqui hoje nisso daqui, é um confronto que a pós-modernidade trouxe no ensino. A pós-modernidade confrontou o ensino de uma forma bombástica. Confrontou, não. Está confrontando, não é o presente imperfeito. Está confrontando. Está confrontando. Em que ponto? O senhor pode observar, e os queridos telespectadores também aí, que na época da modernidade, o ensino era hermético, né? Tinha o hermetismo, já vou defini-los daqui a pouco, o hermetismo, o conhecimento superior, né? A filosofia, por exemplo, era tida como a ciência-mãe na pós-modernidade. Né? A oposição ao público, algo mais ali, no secreto, algo mais selecionado, ok? Agora, a pós-modernidade não. Ela trouxe fácil compreensão, um jogo com a arte, né? E a participação do público. Né? O senhor pode observar que na pós-modernidade, eu vou dar um exemplo aqui, vamos lá, na pregação expositiva, nós que somos teólogos, né? Vou dar um exemplo aqui na pregação expositiva. Em nossos dias, a pregação expositiva, infelizmente, está perdendo espaço. Por quê? Porque o pessoal quer algo de fácil compreensão. E nós sabemos que, dentre os sermões, o sermão expositivo é o mais difícil de se preparar. Requer mais tempo do exegeta, requer mais tempo do expositor, requer um conhecimento aí mais apurado das línguas originais, da gramática, do conceito, do contexto histórico imediato, enfim.
né? Hoje a nossa geração está preferindo a fácil compreensão. Aí o ministro, o ensinador, eles pegam o texto, expõem aquele texto, mas não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. O senhor está me compreendendo? Isso daí é o que a pós-modernidade trouxe para nós, né? Então, olha esse confronto entre modernidade e pós-modernidade. Hermetismo, aquela ensino mais dinâmico, ensino mais profundo a respeito das verdades. Hoje o povo quer fácil compreensão, né? Conhecimento superior, a filosofia era tida como a ciência mãe. Hoje não. Hoje tem um jogo com a arte. Não, hoje é de acordo com o que eu sei. Hoje nada está errado, depende do meu ponto de vista. É um jogo com a arte, né, basicamente falando. E outro sim, oposição ao público. Antigamente, para nós ministrarmos, observe, pastor Fernando, que os próprios líderes, líder cristão, me refiro, os pastores cristãos, antigamente, por exemplo, quando chegavam no ambiente, o pessoal já, opa, chegou um homem de Deus aí, chegou um varão aí que é usado por Deus. Os pregadores, eles eram mais... obviamente que eu não vou generalizar, né? Nós partimos de dois extremos, é notório isso. Agora, a verdade hoje ficou uma participação do público. Vou dar só um exemplo disso aqui. É muito fácil se tornar um líder hoje, um pastor, digamos assim. É muito fácil se tornar aí alguém, né, de fácil compreensão. Para eu concluir a minha fala e já passar para o senhor, olha o que o cientista político Ken Joyvick, ele chegou a comparar a época em que nós estamos vivendo, em uma de suas entrevistas no jornal After Listening, né? Ele deu uma entrevista nesse jornal em 1991. Olha quanto tempo que tem isso aqui. Ele disse assim, olha, pontos centrais de referências e fronteiras firmes e até rígidas deram lugar à confusão e incerteza territorial, ideológica e política. Olha o que ele fala. Nós precisamos reagir ao mundo que será crescentemente estranho, desconcertante e ameaçador. É a fala dele. Ele compara esse período que nós estamos vivendo com aquele caos descrito no livro de Gênesis. E eu não tenho uma outra coisa senão concordar com ele, infelizmente, nesse ponto que estamos frisando aqui, né? Agora, pastor Fernando, vou deixar o senhor falar, mas o que é que me preocupa nisso daí? É que o apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, ele diz o seguinte, que os homens nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Deus, né? Ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse seminário que eu baseio sobre segredos essenciais da liderança cristã, eu baseei neste versículo para expor aí aos amados líderes a respeito dos dispenseiros dos mistérios de Deus e ministros de Cristo. Eu dividi esse versículo em duas partes. Primeiro eu falo sobre os dispenseiros dos mistérios. E na segunda parte eu falo sobre os ministros de Cristo, né? Os operetas do Cristo, né? Os ministros de Cristo, no tempo, no caso, genitivo. Esse verso eu baseei nessa revelação bíblica que Deus me deu para esse seminário. Isso que nos preocupa, porque em meio desse caos que estamos vivendo, Deus nos trata como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Pode falar, pastor Fernando? Depois eu continuo. Isso. O que eu, avaliando assim, aquilo que o irmão já postulou, e que concordo 100%, a gente percebe que essa ruptura, na minha visão, principalmente na questão do que é a verdade, esse conceito de verdade, essa ruptura, ela já foi semeada
desde o liberalismo teológico. Porque o diabo, ele não... É o que eu sempre falo, né? Ninguém chega para uma mulher e fala assim, vamos adulterar? Ninguém faz assim, né? O pecado, ele é semeado aos pouquinhos, né? E a mesma coisa, quando o diabo, ele é um baita líder, você não vai negar que ele é um baita de um líder, e ele sabe como semear. Quando você tem um liberalismo teológico que questiona as verdades da Bíblia, aí depois você tem um camarada que diz lá, Karl Barth, né, que a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus quando ela faz sentido na sua vida. Né? Se ela deu contém certo, a verdade, segundo eles, né? contém aquela coisa toda. Então, quando surge uma geração que tem a internet, que tem acesso fácil a opiniões diferentes, com tanta opinião diferente, a saída melhor para o ser humano é falar assim, tanto faz. Né? Olha só quantas verdades, olha, e alguns líderes religiosos às vezes falam assim, sabe o que é isso? É a multiforme graça de Deus. Ou seja, eu já vi gente falar assim, ou seja, o calvinismo está certo, o arminianismo está certo, tudo está certo, ou seja, na verdade é uma forma de tirar o nariz da reta, certo? Essa que é a verdade, tá? E isso vai influenciar em quê? Em pregações ocas, né, extremamente vazias de sentido. Isso já acontecia no meio pentecostal, está acontecendo no meio mais tradicionalzão, onde o pessoal tinha fama de ser estudioso, não sei o quê. Está acabando tudo isso aí. E eu tô, só para terminar, o que eu estou percebendo, eu já vi pregações expositivas, onde o sujeito fica fazendo pergunta para a plateia. Eu chamo de plateia aquilo. Pregação expositiva com pergunta, com participação do pessoal. Em pregação expositiva. Se o Spurgeon ressuscitasse, ele queria voltar para o túmulo. Não, se ele pudesse ver isso aqui, ele virava no túmulo assim, ó. Mas aí, então, vamos lá. Estou curioso agora, porque a sua aula é empolgante. É típica de bom líder que ensina. Pois bem. Glória a Deus, né, pastor? Agora, diante disso tudo que nós expomos aí, obviamente de forma bem resumida, diante disso tudo, nós líderes somos tratados à luz da Bíblia como despenseiros. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa parte eu vou falar na semana que vem, sobre a consideração dos homens, sobre os ministros de Cristo, né? E hoje eu quero falar sobre os despenseiros dos mistérios. Em primeiro lugar, diante disso tudo que nós já expomos, a Bíblia nos indica, ou Paulo nos diz que os homens devem nos considerar como despenseiros. O que é despenseiro? Só para definir termos, o termo despenseiros ali, no grego, é a junção de dois substantivos, né? Oikos, nomos. O termo oikos, oikonomos, é a junção de dois substantivos gregos. Nós chamamos isso de palavra composta. Palavra composta, oikos, casa, nomos, leis. Ou seja, alguém que controlava a quantidade e a qualidade de alimentos que os demais iam comer. Observe isso aqui, pastor Fernando. No meio desse caos, nós temos que nos portar como alguém que controla a quantidade e a qualidade do alimento que as demais pessoas iam comer. Aquele que trabalha na despensa da casa, obviamente, é uma linguagem espiritual que estamos usando aqui, uma linguagem metafórica, por que não dizer assim? Diante desse caos, Deus está contando com ministros, aliás, com despenseiros. Alguém que trabalha na despensa da casa. Os oikonomos, né? Alguém que controla a quantidade e a qualidade da comida que os demais iam comer. Esta palavra me retrata Deus contando com despenseiro à luz da Bíblia. Quer ver um exemplo claro disso daqui? Olha a catástrofe que estava no Egito. 7 anos de fartura, 7 anos de fome.
Aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 43, verso 16, que José foi esse despenseiro. José conseguiu aplacar ali, conseguiu dominar aquele momento catastrófico que o Egito estava vivendo. Né? Numa perspectiva cristológica, José era um tipo de Cristo, óbvio. Pode falar, pastor. Não, só para te dar uma ideia do que eu fiquei sabendo um tempo atrás, teve um líder aqui na região que, para incentivar os casais a se amarem mais na igreja, sabe o que ele trouxe para o pessoal assistir? 50 tons de cinza. Isso que é um oicômeno. Deus me livre. Olha que dispenseiro, olha. Não, isso aí é dispenseiro, é para ser dispensado. O negócio... É um dispensado isso aí. Isso é um dispensado. 50 tons de cinza para a igreja assistir. A gente chama isso aí na linguagem militar de fanfarrão. Isso é um fanfarrão, rapaz. Então, mestre, o dispenseiro, ele é alguém que trabalha para controlar a quantidade e a qualidade. Ou seja, nem muito, nem pouco, nem de mais, nem de menos no que tange a qualidade. Porque o líder, ele tem duas perspectivas. A quantitativa e a qualitativa. O líder cristão, ele trabalha com essa perspectiva. A perspectiva quantitativa do líder e a perspectiva qualitativa. O despenseiro trabalha, ou trabalhava na época da Bíblia, nessa perspectiva. A perspectiva qualitativa, ou seja, a qualidade da comida. Até porque, algo interessante, etimologicamente falando, dessa palavra, né, na etimologia da palavra, já vi pessoas falarem assim, eu gosto muito dessa área da linguística, porque define aí alguns termos. Né? Tem pessoas que pensam que etimologia é apenas significado de palavras. Né? Na verdade, a etimologia, ela conta a história da palavra. Né? Nós temos a forma literal da palavra, que nós chamamos a forma lexicográfica, né? Nós temos a forma etimológica da palavra e a semântica da palavra. O que é semântica? O uso da palavra em vários contextos. Né? E nós temos a forma etimológica. O que é etimologia? Na etimologia, essa palavra foi criada, pastor Fernando Galli, para aqueles escravos que estavam condenados à morte também, mas eles administravam a casa dos seus senhores. Se eles errassem na quantidade de comida e na qualidade de comida, eles sofriam o castigo, eles sofriam a punição dos seus senhores. Por isso foi dado o nome de oikonomos, casa-leis, ou seja, leis da casa. Eles tinham que obedecer às leis da casa e tinham que transferir essa obediência. É aqui que entra o raciocínio desse humilde pastor. O fato dos líderes estarem falhando nesse ponto hoje mostra duas coisas. O seu desconhecimento dessas leis da casa e a sua desobediência sobre essas leis da casa. Se eu desconheço as leis da casa, obviamente, eu não consigo obedecer de forma objetiva. Né? Eu tenho que conhecer as leis da casa. E se eu conheço e não obedeço, eu me torno um anomos, um contra-lei, um fora da lei, um um não-lei, né? Anomos, né? Não-lei. Aí, o dono da casa faria o que comigo? Me chicoteava. Irmãos, queridos, pastor e amados irmãos, quantos despenseiros hoje, o chefe da casa, me refiro ao nosso Deus, está olhando para ele e falando, marvado, costumo dizer aqui, marvado. Você foi posto aí para influenciar, seu miserável. Você foi posto aí para fazer o que é certo e você está incentivando os outros a fazer o que é errado. Não está preocupado quantitativa nem qualitativamente com a minha lei. Já observou isso? Então Deus conta com os despenseiros. E o interessante, pastor, dos despenseiros também, é que por ser um cargo de confiança, não existia qualquer formação que faça com que uma pessoa se tornasse chefe de gabinete. Esse dispenseiro hoje,
é a mesma coisa que o chefe de gabinete, pastor Fernando. É o mesmo que o chefe de gabinete, certo? Não há nenhuma formação que faça com que essa pessoa se torne um chefe de gabinete. Pelo fato de ele ser escolhido e renomeado pelo próprio representante do gabinete. Tanto uma pessoa que tenha cursado aí letras, como alguém que tem graduação em gestão pública, ou até mesmo engenharia, ela pode chefiar um gabinete. Assim sendo, não existe forma de alguém escolher a carreira de chefe de gabinete sem que seja escolhido para atuar nesse cargo. Quando a Bíblia nos chama de dispenseiro, ele está dizendo, não é você que escolhe ser dispenseiro, é Deus que te escolhe para ser dispenseiro. Assim é o líder cristão também. O líder cristão, ele é chamado e vocacionado pelo próprio Deus. A chamada e a vocação dele não depende somente do natural. Obviamente, há algumas prerrogativas, há algumas características que nós temos que ter. Obviamente, como líder cristão, eu tenho que me preparar, tenho que me qualificar, mas eu me refiro à chamada de Deus, à vocação de Deus. Talvez seja isso um déficit na nossa geração. Ok, pastor Fernando? Eu queria te perguntar se você acha, se o senhor acha, você, né? Você. Se você acha que tem muita gente que não é vocacionado de fato e que ele confunde o chamado ao ministério com o desejo de dominar os outros ou de... Porque uma coisa é você ser chamado por Deus, outra coisa é você ter o talento de ser um líder. Outra coisa é o chamado. Você não acha que isso também pode... Uma vez um professor na faculdade de teologia, o pastor Irlande Azevedo, só uns 50 anos de pastorado, ele falou assim, tem muita gente que fala assim, olha, eu tentei ser um líder na sorveteria, não deu certo. Aí eu tentei ser um líder como professor, também não deu certo. Aí eu fui tentar ser um líder, um mestre de obras, não deu certo. Agora eu sou pastor, agora está dando certo. E, na verdade, né, às vezes ele acaba arrebanhando pessoas, porque o ato de convencer pessoas a te seguir não é uma exclusividade de quem é pastor. Não é? E eu acho que é isso que está acontecendo. A gente está tendo administradores de igreja e não pastores. Eu, por exemplo, eu não me vejo como um pastor titular da igreja. Eu não fui chamado para isso. Eu me vejo como um pastor, assim, coadjuvante na área de ensino, entendeu? Eu me arrebento se eu fosse pastor titular de uma igreja. Não é o meu chamado, entendeu? Eu gosto de ajudar na área de ensino. É isso, entendeu? Então, eu acho que cada um tem que ter ciência do seu chamado, né? Porque senão... E a gente está vendo hoje administradores de igreja. Tanto é verdade que as filosofias aí de crescimento de igreja têm a ver com empresa. Não é? Só para o senhor ter uma ideia, pastor Fernando, o chamado, ele divide-se em 3 etapas. Inclusive é tema de um dos meus livros, que eu vou lançar agora, posteriormente. 3 fases ou 3 etapas de um chamado. Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus estava chegando no mar da Galileia, lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, é o mesmo nome para aquele lago, certo? Uhum. Jesus chegava ali e ele viu 4 irmãos pescando. Aí nós temos que intercalar esses 3 textos, né? Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 5. São textos paralelos. Olha o que Cristo vai dizer. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Primeira fase do chamado é o vinde. Segunda fase do chamado é o eu vos farei. E a terceira fase é o pescador de homens. O chamado, a preparação e a execução do chamado. Né? Hoje, por que algumas pessoas se frustram? Porque eles partem do chamado para a execução.
eles pulam a etapa da preparação, o eu vos farei. Ele pula a etapa desse eu vos farei. E esse eu vos farei ali, esse eu vos farei, só para você ter uma ideia, existem 3 palavras no hebraico para fazer, referente a Deus. Né? A primeira palavra nós teólogos gostamos, né? Para, que é criar do nada, bará. Né? A segunda palavra é assar, que é fazer através do material existente. E a terceira palavra é malahá. Malahá é mudar uma realidade. Mudar uma realidade. Quem define isso para mim é o doutor Leonardo Andrade, um grande amigo meu, né? Ele define esse termo de forma bem categórica. O termo malahá é mudar uma realidade. Quando Cristo chamou, ele disse, eu vos farei, ele está dizendo, vou mudar a realidade. Obviamente, de pescar peixe para pescar homens, há uma diferença significativa. Não tem nada a ver, digamos assim. Mas o fato de eles não terem negligenciado a segunda fase, que é a preparação, eles foram preparados por Cristo. Nós vamos ver líder, por exemplo, como... Eu costumo dizer que dos 12 que Jesus chamou, 11 nós iríamos reprovar de cara, pastor. A psicologia, olhando psicologicamente falando, né? Uma linguagem da psicologia, nós iríamos reprovar 11. Um deles nós iríamos aprovar. Quem que era? O senhor pode imaginar? O Judas. Nós aprovaríamos Judas. Pensa num cabra equilibrado. Não trocava os pés pelas mãos, falava na hora certa, estava sempre ali. Agora os 11, principalmente o que foi o líder, né? Pedro e João, né? Que foram os 2 colunas, junto com Tiago, irmão do Senhor. Não Tiago menor nem o maior. Tiago, irmão do Senhor. Né? Eu sou teólogo, o senhor sabe disso. As 3 colunas da igreja. Então, nós reprovaríamos eles. Mas pelo fato deles não terem negligenciado a etapa da preparação, e a preparação, obviamente, abrange mais coisas, mas basicamente 2 delas. A preparação espiritual do líder e a preparação intelectual. O líder não pode negligenciar esses dois quesitos, ou quesitos para a liderança. Né? Inclusive, tem até um grande teólogo, né, já dorme no Senhor, a W. Tozer, fizeram uma pergunta para ele. Tozer, o que é mais importante para um líder ou para um cristão? A vida de oração ou a vida do estudo da palavra de Deus? Aí ele disse o seguinte, eu vou lhe responder com uma pergunta. O que é mais importante para um pássaro voar? A asa da direita ou a asa da esquerda? Qualquer uma das duas que cortar, o pássaro, obviamente, não vai conseguir voar. Né? Então, negligenciar a etapa chamada de preparação é correr um sério risco, se não um grande risco, de se frustrar no seu chamado. Né? Eu lembro agora, nesse contexto que estamos falando, do conselho que Paulo deu a Timóteo, seu filho na fé. Nós bem sabemos que Timóteo era um líder jovem que Paulo colocou para liderar uma das igrejas que Paulo também estava pastoreando. Paulo agora está passando uma dificuldade e precisa mandar Timóteo para lá. Aí ele vai dizer para Timóteo o seguinte, capítulo 4, do verso 12 em diante, ele vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade, mas para ninguém desprezar a sua mocidade, seja exemplo dos fiéis, na palavra, no amor, no trato, na ciência, aí no espírito, não aparece nenhum manuscrito original, né? Mas larga para lá, na fé, na ciência, no amor, ou seja, olha os quesitos que Paulo vai dizer para Timóteo. Entre outros, ele vai dizer, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E aqui, na preparação, o que tem de líderes, vamos abranger aqui, bater em nós mesmos, né? O que tem de líder, por exemplo, nunca leram a Bíblia toda, nunca fizeram um curso teológico, nunca fizeram aí uma leitura sistemática da Bíblia Sagrada. Falar de teologia para eles é quebrar o tabu. Falar de estudar as línguas originais da Bíblia é
um paradoxo para eles, não pode, acaba a espiritualidade. Ou seja, negligenciar. Agora, olha a época em que nós estamos vivendo. Olha o período que nós estamos vivendo. Antigamente, vale ressaltar aqui também, na modernidade, pastor, no período moderno, os ateus eram tidos como, deixa eu usar aqui a expressão, zero à esquerda, não sabia de nada. Mas agora, na pós-modernidade, as mentes mais brilhantes, ou algumas delas, são ateus. E aí? E nós, cristãos, estamos regredindo, obviamente não são todos, mas estão regredindo. O senhor está entendendo? Aí o meu filho, ou alguém que eu lidero, dos jovens, porque eu não sou mais o pastor da igreja, mas eu sou líder da juventude agora. Né? Eu não estou mais pastoreando propriamente dito, mas eu sou líder de jovens, tem vários jovens. Minha igreja é uma igreja consideravelmente grande. Minha igreja não, né? A igreja de Jesus. A igreja que eu pastoreio, na verdade. É uma igreja consideravelmente grande, tem vários jovens. Aí os meus jovens ali vai para a internet. Aí vê aqueles ateus explicando da forma deles sobre Deus, hinos que mais parecem hinos que não são cristocêntricos, não são teologicamente. Eu costumo dizer que essa não é uma fala minha, na verdade. Essa não é uma fala minha, essa é a fala de Paul David Washer. Ele fala o seguinte: todo compositor de hino tinha que ser um teólogo, para ele não falar besteira como eles falam aí em cada hino. Né? Aí, negligenciando essa etapa da preparação do chamado, é que o líder vai sofrer. Né? Agora, em segundo lugar a essa pergunta, eu preciso falar isso daqui. Obviamente que por mais que nós nos capacitamos, pastor Fernando, nós nunca vamos nos sentir capacitados. Né? Inclusive, isto é uma grande característica de um líder. Uma grande característica de um líder. Ele nunca se sente capacitado. E não é complexo de inferioridade que eu me refiro, não. Estou dizendo o entendimento da missão nobre que lhe foi confiada. É aí que, nesse contexto, eu gosto muito de um conselho que Paulo dá também para Timóteo. Gosto muito de um conselho que está na segunda carta de Paulo, capítulo 2, verso de número 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O termo fortifica... 2 Timóteo 2, né? 2 Timóteo 2:1. Lê para mim na sua versão aí, pastor. Eu tô a mais próxima que eu tenho é uma versão que eu ganhei de presente, uma versão católica, mas fala assim: então, meu filho, fortalece-te na graça de Cristo Jesus. O que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. É o discipulado, né? Olha só que interessante nessa palavra fortifica-te aí, pastor. Essa palavra no grego é endúnamo. Endúnamo. O termo endúnamo ali vem de está... Oi? Vem de dínamos, o radical. Dúname é uma palavra composta. Preposição, dúname, né? Que é um verbo. O termo ali está na voz média passiva no grego. No grego nós temos 3 vozes, né? A ativa, a passiva e a média, que no hebraico é conhecida como a voz reflexiva. Né? A voz média nesse texto, Paulo está dizendo: fortifica-te você mesmo. É uma ação que depende de mim para mim mesmo. É eu que preciso me fortificar. Paulo está dizendo: há quem traduza na voz média, há quem traduza na voz passiva, seja fortificado na graça. Eu prefiro, particularmente falando, eu prefiro traduzir na voz média, mas tudo bem, voz média passiva. Agora, a definição etimológica dessa palavra é tirar força da fraqueza. Tirar força da fraqueza. Olha que definição maravilhosa. Se o senhor olhar Hebreus capítulo 11, verso 34, você vai ver que ele vai falando de uma lista de heróis da fé. Uma lista de heróis da fé. Né? Heróis não no sentido pagão, mas no sentido que deixaram um legado para nós.
Aí o senhor vai encontrar no verso 34, dizendo bem assim, ó, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram força. Sabe o que o autor de Hebreus está nos ensinando, aplicando no contexto para a liderança? Olha o tamanho do chamado de Abraão. Mas ele não era fraco, era forte. Ele não era forte, era fraco. Mas ele arrancou força da fraqueza e foi cumprir o que Deus lhe mandou. Isaac não era forte, era fraco. Mas ele arrancou força da fraqueza e foi cumprir o que Deus lhe mandou. Jacó não era forte, era fraco. Ele arrancou força da fraqueza e foi cumprir o que Deus lhe mandou. Aí nós podemos discorrer sobre todo o Antigo Testamento, José, Moisés, Josué, os juízes, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acá, até o último rei do reino norte e do reino sul de Israel. Ninguém era forte. E eu concluo falando... Paulo fala assim, quando eu sou fraco, aí que sou forte. Eu ia concluir falando desse texto. Quem deu conselho para Timóteo foi Paulo. E Paulo um dia falou bem assim, olha, eu conheço um homem que se no corpo não sei, segundo aos Coríntios capítulo 12, conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E eu roguei a Deus por 3 vezes para que tirasse de mim. Aí a resposta de Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a mesma palavra, se aperfeiçoa, é a mesma palavra, só que lá está na voz ativa. Meu poder se aperfeiçoa. Verbo no presente, participo ativo, se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o conselho de Paulo. Então, a sua pergunta, eu respondo de 2 formas. Em primeiro lugar, no que depender do natural, o líder tem que se capacitar o máximo possível. Agora, o que falta nele, a graça de Deus supre com certeza. Estou até falando de forma pentecostal aqui, perdão, viu? Não, imagina, que perdão que eu tô... Não consigo fugir das minhas origens, rapaz. Não consigo fugir das minhas origens. Eu não gosto de igreja caverna, não, filho. Como é que é? Eu não gosto de igreja caverna, não. Ah, então tá bom. Só tem que vir cá dar uma hora conosco aqui na nossa igreja, rapaz. Eu vou, depois da pandemia eu vou conhecer vocês. Olha só, com certeza. Uma vez eu fui... Não é que a gente está falando mal da igreja, não é isso, não. Não. Uma vez eu fui dar uma palestra, aliás, eu não fui dar palestra, eu acompanhei o palestrante, que era o pastor Paulo Sérgio Batista, está sempre no programa Vejam Só também, amigão meu, e aí a gente chegou lá e o nome da igreja parecia o nome de uma seita. Então eu falei, Paulo, será que chamaram a gente para dar palestra sobre seitas, numa seita, né? Aí o Paulo falou assim, vamos perguntar, né, pro pastor, né? Parece que são unicistas. Aí estava lá o pastor e a esposa dele do lado, assim, meio de lado, mas do lado, né? E chegou para o pastor e perguntou assim, pastor, vocês creem na Trindade? Aí o pastor falou, esse negócio de doutrina é com a minha esposa, tá? Ou seja, o pastor saiu aqui, daqui a pouco ele está voltando. Mas aconteceu isso, pessoal, né? E daqui a pouco a gente volta a falar com o pastor aqui, que já voltou já. Deu uma queda na internet aí. Caiu, pastor. Deu uma queda aqui, agora que eu consegui voltar. Consegui. Então, eu estava dizendo, né, que a gente chegou para o pastor e perguntou, né, para saber se eles eram unicistas ou trinitaristas, né, a gente perguntou, vocês creem na Trindade, né? Aí o pastor falou assim, doutrina é com a minha esposa, tá? O pastor titular da igreja falou, doutrina é com a minha esposa. E de fato, a gente sem preparo nenhum, né? Para o senhor ter uma ideia, o que a gente vê de abobrinha, né? Esses dias mandaram uma foto para mim de um pastor que fala palavrão na internet, o senhor já deve até saber quem é o dito cujo. Ele batizou a pessoa na lama.
É inacreditável. Quando eu vi isso, eu falei, é montagem, né? Aí mandaram o áudio da ovelha dele falando assim, olha, eu me senti como uma porca. É um absurdo, gente, é um absurdo, é inacreditável um negócio desse. O que a gente E é nesse contexto que nós estamos tendo que liderar, pastor. Então, agora eu vou confessar um pecado meu para o senhor. Eu já não tenho mais paciência. Deus vai te dar paciência, rapaz. Não, o senhor olha por mim, porque eu não aguento mais. Eu estou naquela fase assim, por causa da pandemia, eu estou fazendo culto aqui em casa, porque eu estava com um projeto de plantar uma igreja. Eu perdi a paciência, entendeu? E talvez seja uma falha, talvez não, é uma falha minha. Porque o líder tem que ser paciente, ele tem que esperar, ele tem que pensar em ensinar, ele tem que ter paciência. Mas a gente vê tanta abobrinha, e eu fico pensando em gente que não estudou 6, 7 anos de teologia que nem eu, e eu não sei hoje, eu queria que o senhor comentasse isso, que é melhor. É se não é saber muito, para não perceber muito, entendeu? Ou então é saber muito, ou saber um pouco mais do que os outros, e usar isso como forma para praticar a paciência, porque cada coisa que eu já vi. O pastor, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu me converti, eu tinha vivido uma vida de imoralidade, né? Eu procurei um pastor, ele marcou uma reunião comigo, o pastor Batista, entendeu? Ele falou, agora Deus precisa limpar seus pecados, né? E você precisa se confessar. Você pode, então, confessar diante do pessoal. Era um pastor, mais um outro, né? Eu falei, não, claro, eu fui humilde, eu tinha que falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tal. Errei, né? E estou aqui buscando ajuda para mudar de vida, tal. O pastor pegou um olhinho, ai, que vergonha falar isso. Falou assim, você vai lá no banheiro, você vai passar no seu pênis, a hora que o óleo começar a queimar seu pênis, é porque Deus está levando seus pecados sexuais embora. Meu Deus. Ô, pastor, se eu não tivesse sido testemunha de Jeová antes, eu tinha mandado aquele pastor catar coquinho. É que apesar de tudo, apesar de eu ter sido TJ, ali, né, algumas coisas eles acertam, né? E eu aprendi exatamente isso, né? No meio do erro, você vê alguma coisa boa para você. E eu fui para o banheiro, passei o olhinho e falei, Deus, eu estou fazendo isso porque eu tenho que ser humilde. Mas eu não concordo. Meu Deus, não tem como concordar, não. E queimou, viu, pastor? Queimou mesmo. Mas é a falta de preparo. Gente, unção de genitália. Era aquele pessoal do G12, daquela praga. E vocês que estão assistindo aí, né? Daqui a pouco o pastor volta. É exatamente isso que a gente vê, né? Tanta coisa absurda, né? Mas tá bom. Pastor, para chegarmos agora nos finalmente, né? Sim. E agora eu quero que o senhor faça a sua conclusão, né? E já deixe um gostinho de quero mais para a aula da semana que vem. Beleza, puro. Vamos lá, então. Então, nós estávamos falando a respeito de segredos. Existem alguns segredos para esses dispenseiros, né? Eu tenho aqui, pelo menos, 4 segredos que o líder precisa saber, viver e ensinar. Obviamente, esses segredos estão revelados aí no Evangelho, em Cristo. Nós olhando para Cristo, na verdade, o pastor Fernando, o senhor como teólogo sabe que o Evangelho ele tem 6 pontos principais. 6 pontos principais tem o Evangelho, né? São inquestionáveis. Nós podemos divergir em vários pontos, menos nesses 6. Né? 6 pontos principais. A encarnação do Verbo. O senhor que é um defensor da Trindade, o senhor sabe disso. A encarnação do Verbo, a crucificação do Verbo, a ressurreição do Verbo, a ascensão de Cristo ao céu, que é a ascensão do Verbo,
o derramar do Espírito Santo, né, que é Cristo derramando, enviando o Espírito Santo, e a segunda vinda de Cristo em glória. Obviamente, nesses pontos vai haver alguma divergência. Por exemplo, a expiação na cruz foi limitada ou ilimitada, o Espírito Santo ali, os dons estão atuais ou não estão atuais. Esses são pontos secundários. Né? Concernente à vinda de Cristo, por exemplo, aí existe o pré, o mid, o pós, eu não sei qual é a sua concepção teológica a respeito disso, mas não importa se é pré, mid ou pós, não importa entre aspas, né? O importante é crer que Cristo vai voltar. São os 6 pontos principais. Nesses 6 pontos principais, eu separei o primeiro, que é um exemplo para nós, líder. A encarnação do Verbo. Em João capítulo 1 e o verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aí nós temos o texto áureo, né, da doutrina do Kenosis, a doutrina do Kenosis, Filipenses capítulo 2, versos do 5 ao 11, né, diz: certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Esses 2 textos aí, pastor Fernando, Filipenses 2,7, aniquilou a si mesmo. E João capítulo 1, verso 14, o Verbo se fez carne. Quando eu olho para isso daqui, como líder cristão, eu aprendo de forma sobrenatural com o que Cristo fez. Deixa eu definir termos aqui rapidinho, né? Deixa eu definir de forma bem rápida no grego. A expressão esvaziou a si mesmo, à luz do grego, realton ekenosen. Realton ekenosen. O que nós temos ali? Nós temos um pronome reflexivo, no acusativo, terceira pessoa do singular, né? Realten, reflexivo ali, pronome reflexivo, praticamente igual a voz média, faz nele mesmo, a ação é dele mesmo, né? E o termo ekenosen. Ekenosen é um verbo no aoristo indicativo. Eu gosto muito, pastor, de falar isso aqui, porque tem professor de grego, né, que ele fala bem assim: isso aqui é um verbo no aoristo, isso aqui é um verbo no tempo presente imperfeito, mas ele mesmo não sabe o que é um aoristo, ele não sabe o que é um tempo perfeito, imperfeito, né? Então preciso definir termos, porque isso daqui já está tudo no Blipolord, por exemplo. Se eu quiser fingir para o senhor que eu sou um professor de grego, por exemplo, eu vou lá, vou anotar um negocinho aqui e vou falar: isso aqui é um aoristo imperfeito, isso aqui é uma voz média, porque está tudo anotado nos aplicativos de Bíblia que tem. Mas o que é um aoristo? Para eu aprender com a encarnação do verbo. O que é um aoristo? Nós, como professores de grego, sabemos que no grego existem 6 tempos verbais. 6 tempos verbais. Nós dividimos em 2 partes: os principais ou primários e também os secundários. Os principais tempos verbais no grego são 3: o presente, o futuro e o perfeito. Certo? Observe bem isso aqui. Os 3 primeiros tempos verbais no grego: presente, futuro e o perfeito. Já o tempo secundário, né, é o imperfeito, o aoristo e o mais que perfeito. Então, agora, o que é o aoristo? O que é o aoristo? O aoristo, ele vai apresentar o evento como acontecido no passado, sem indicação de tempo, certo? Aqui nós temos um aoristo indicativo, quando a Bíblia diz ekenosen, um aoristo indicativo ativo. Está dizendo que ele fez esta ação de se esvaziar. Isso aqui é Efésios 2,7. Né? Realten ekenosen, esvaziou a si mesmo, ou a si mesmo se esvaziou, numa tradução ultraliteral. Ok? Agora, João capítulo 1, verso 14, o termo, o verbo se fez carne. Kairólogos sarx egeneto. Kairólogos sarx egenetos. Kairólogos, né? Porque nós temos ali o artigo ro, né? Que é a palavra que vai se apoiar na palavra da frente. Ok? Então nós lemos kairólogos sarx egeneto. O termo egeneto ali
que é se fez, né? Sarx egeneto, se fez carne, ou carne se fez, né? Está no aoristo indicativo de voz média, ou seja, fez a si mesmo carne. Cristo fez a si mesmo carne. Para os irmãos trinitarianos, isso aqui é uma pérola, né? Para os irmãos trinitarianos, da qual fé eu também compartilho, isso aqui é uma pérola muito grande, ok? O que eu quero resumir, depois dessas falas tão complicadas, para alguns irmãos que estão nos ouvindo, talvez possam achar complicado, o que isso se chama? Empatia. Empatia. Pastor Fernando, o senhor sabe um tanto quanto eu, o senhor acredita na doutrina da hamartiologia, que o homem estava em pecado, certo? Tanto que Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram propiciação. E destituídos estão da glória de Deus. No 24 nós temos a propiciação, né? Esse texto de Romanos capítulo 3, verso 23, pastor Fernando, na língua grega, Pantesgar remarton, kai, rosteruntaitedoxes tuteu. Qualquer tradutor de Bíblia vai pegar a partícula primária, gar, e ela não tem uma tradução literal. Ela intensifica o que está vindo na frente. Pantesgar remarton ali, pecaram, né? Ela está intensificando. Resumindo, Paulo está dizendo que o homem pecou verdadeiramente e foi destituído da glória de Deus. Aí o que Cristo fez? Veio e assumiu a forma humana. Ele se identificou com esse homem. É por isso que o autor de Hebreus, capítulo 4, verso 15, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer dos nossos pecados, mas um que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Primeiro segredo para o líder na pós-modernidade é ter o sentimento de Cristo, empatia, se familiarizar com a situação desses irmãos. Eu vou usar, por exemplo, o senhor que já foi TJ, né? O senhor há de concordar comigo. Imagine uma criança que nasceu em um lar onde os pais o ensinaram aquela doutrina. Imagine uma pessoa que já nasceu num lar onde ela foi instruída dessa forma. O líder cristão ele vai ter que ter muita empatia, muita sabedoria para desenraizar, né, digamos assim, essas doutrinas errôneas. Se ele chegar dizendo, não, é assim, acabou, ele tem que se familiarizar. Será que não foi isso que Paulo disse? Que Paulo quis dizer, quando ele disse, fiz-me de tolo para com os tolos? Né? Será que não foi nesse sentido que ele estava dizendo? Obviamente que Paulo não pecou para ganhar pecadores. Não é isso que o texto está dizendo. O que a pós-modernidade também distorceu. Né? Mas com a doutrina da encarnação do verbo, eu aprendo que Cristo, o mais santo de todos, não tem comparação, ele fez-se pecador, com exceção do pecado. Ele não pecou, obviamente, mas ele veio sentir o que nós sentimos. O que o líder tem que ter em momento de pós-modernidade é esse mesmo sentimento. Ele precisa se esvaziar a si mesmo. Ele precisa fazer-se carne. Obviamente que eu estou usando a expressão entre aspas, né? Ele precisa sair ali daquele padrão, não, eu sou, eu posso, eu faço. Ele precisa se identificar. Pastor Fernando Galli, as minhas maiores experiências como líder cristão são nesse tipo de pensamento aqui. As minhas maiores experiências como líder, eu tive, sabe onde? Nós temos todas as segundas-feiras o evangelismo com moradores em situação de rua, pastor Fernando. Toda segunda-feira a gente sai, eu mais a equipe de missões da nossa igreja, a gente vai levar comida para eles, dar uma palavra. A área que eu mais gosto da liderança é essa daqui. A gente senta junto com eles lá no meio da rua, conversa com eles. Pastor,
cada experiência que a gente ouve, que eu saio dali mais crente todos os dias, né? Então, o líder cristão precisa isso daí. Eu chamo isso, basicamente falando, de arregaçar as mangas. O líder precisa fazer isso daqui. Porque lembra, no começo do programa, o senhor perguntou, o que é liderança? Será que é só ordenar? Será que é só mandar, delegar funções? Eu digo, não, líder cristão é estar à frente do povo de Deus. Então, a encarnação do Verbo, ela nos ensina por demais. A encarnação do Verbo, ela nos ensina por demais a respeito disso daqui, empatia. Esse é o primeiro. Obviamente, tem muito mais coisa sobre isso. Por exemplo, quando eu vou dar o seminário sobre isso daqui, eu falo sobre a encarnação do Verbo no Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o último capítulo, pastor Fernando. A encarnação de Cristo no Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1 até o capítulo 28, nós vamos ver ali a encarnação do Verbo. Só para você ter uma ideia, veja só pode contar na sua Bíblia, se o senhor já contou, né? Mateus, ele é o limiar de ligação do Antigo para o Novo Testamento, certo? Só pode observar que Mateus vai fazer várias vezes a citação. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Isso vai acontecer, pastor, por 13 vezes. 13 vezes Mateus usa esse termo. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Ou pelos profetas. Isso acontece 6 vezes antes do Sermão do Monte e 7 vezes depois do Sermão do Monte. Viajando aqui agora numa tipologia ou numa numerologia bíblica, o 6 é o número do homem, o 7 é o número de Deus, o 6 e o 7, 13, Cristo, ali é a encarnação do Verbo. A primeira vez que essa expressão acontece está em Mateus capítulo 1 e o verso 23, na famosa cumprimento de Isaías capítulo 7, verso 14, né? E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A expressão ali no hebraico é Immanuel. No grego, Remon Hotelos. Tradução literal de Remon Hotelos, conosco o Deus, mostrando a divindade de Cristo no cumprimento dessa profecia. Né? Para nós, trinitarianos, mais uma pérola aí para a gente, né? Mas larga isso com outra oportunidade. Então, pastor, a encarnação do Verbo nos ensina empatia. Aí nós vamos ver, nos 28 capítulos de Mateus, Cristo tendo essa empatia, né? Se familiarizando. Quer ver um exemplo muito claro disso aqui, para eu concluir esse primeiro segredo? Quando aquele leproso se aproximou dele, ele disse, Senhor, se quiseres, tu podes me tornar limpo. O que é que Cristo fez? Não só usou a palavra, ele tocou naquele leproso. Tocou no leproso. E a pureza de Cristo purificou a impureza daquele leproso. E se isso não for empatia, se familiarizar, eu não tenho uma outra expressão. É o primeiro segredo que o líder precisa ter, é a empatia. Pode falar, pastor. Agora eu quero saber o segundo. Segundo correndo aí para a gente concluir. Eu estou anotando tudo, viu? Estou anotando tudo aqui. O mistério da piedade. O mistério da piedade. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Né? A palavra piedade no grego é eusébia, né? É uma palavra dupla, uma junção, uma palavra composta da palavra eusebeias, né, que é substantivo piedade, e eusebes, que é um adjetivo piedoso. A palavra eusebes ali, eusebeias, é um substantivo piedade, e o adjetivo eusebes é piedoso. Essa palavra vem de eusebes, que é a junção de duas palavras gregas. Que significa bem feito, ou seja, algo bem feito, e sebomai, que significa reverente, piedoso. Então, qual é o segredo disso daqui? A palavra que é alguém muito reverente, que faz algo bem feito.
Essa definição de Eusebes, ou Eusebeia, né? O termo ali é algo bem feito, bem feito, ou algo bem feito, e sebomai, que é reverente, piedoso. O líder precisa ser alguém que faça algo bem feito, reverentemente falando, e com piedade, ok? Agora, esse mistério, pastor Fernando Galho, eu encontro ele no Evangelho de Marcos. Esse mistério, eu encontro ele no Evangelho de Marcos. Os irmãos sabem tanto quanto eu, que os 4 evangelhos têm uma interpretação bem simples. Nós vamos ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, verso 7, João vai ter uma visão sobrenatural de 4 seres viventes ao redor do trono de Deus, né? O primeiro com o rosto de leão, o segundo com o rosto de bezerro, o terceiro com o rosto de homem, o quarto parecendo uma águia voando. Nós temos 4 interpretações desse versículo. Nós temos 4 interpretações, nós teólogos. Mas a mais simples dela é que esses 4 animais tipificam os 4 evangelhos, ou a biografia de Cristo nos 4 evangelhos. As 4 faces de Cristo no 4 evangelhos. Mateus é o evangelho do rei. Apresenta Cristo como o rei dos judeus. Por isso que Mateus começa com uma extensa genealogia. Esse que gerou aquele outro. Aí no final, o que é que vai estar escrito lá? O INRI, Yeshua Nashir Rosh Yudaio, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Né? É o livro de Mateus gira em torno disso, representado pelo primeiro animal, o leão. O evangelho de Marcos é representado pelo segundo animal, o bezerro, que era aquele que fazia o serviço pesado, aquele que servia os homens. E o interessante é que nesse evangelho de Marcos, pastor Fernando Galho, aparece por 16 vezes a expressão imediatamente, rapidamente, logo. Essa expressão no grego é eutelos, que significa imediatamente, diretamente, logo, da ideia de pressa. Observemos que o Evangelho de Marcos, dos 4, ele é o mais curto. Por quê? Isso mostra a pressa que Cristo tinha de servir. No Evangelho de Marcos, nós podemos aprender que o próprio Cristo quis fazer o serviço pesado, que nós não podíamos fazer. O que o bezerro fazia, o boi fazia na época da Bíblia? Carregava o peso que o homem não podia fazer. Arava a terra que o homem não conseguia arar com sua própria força. Aí, nesse mistério da piedade, o que é que nós aprendemos? Que o líder também precisa fazer o serviço pesado. Também precisa arregaçar as mangas e fazer o que os seus liderados não conseguem fazer. É o mistério da piedade, ser reverente, fazer bem feito e fazer o serviço pesado, aqueles que os demais não conseguem fazer. Pegou aí o segundo mistério, pastor Fernando? Tá aqui anotado já. Estou falando correndo por causa do nosso tempo. Agora, há um terceiro mistério, pastor Fernando. O mistério de Cristo em nós. Cristo em nós. Obviamente, tem muita coisa que eu tinha que ter falado sobre os 2 primeiros mistérios. Mas como nosso tempo é curto, então eu vou pular. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele nos diz que foi ministro segundo a dispensação de Deus. Capítulo 1, verso 25. E de um mistério que esteve oculto desde todos os tempos, ou desde todos os séculos, em todas as gerações. Capítulo 1, verso 26. E que ao se manifestar, esse mistério trouxe riquezas da glória aos seus santos. E que os gentios também podiam ter acesso a essa bênção. Paulo chama esse mistério, no capítulo 1, verso 27 de Colossenses, de Cristo em nós, esperança da glória. Esse mistério, no capítulo 2, versos 2 e 3 de Colossenses, esse mistério nos torna perfeito, assim como Cristo é. Além disso, eu não vou falar sobre o perfeito ali, né? No perfeito no tempo imperfeito, né? Ou seja, algo inacabado. Não vou falar sobre isso aqui porque vai dar pano para manga.
Mas esse mistério nos traz o quê? Sabedoria e ciência. Sabedoria e ciência. Pastor Fernando, o senhor, como um grande teólogo aí, um grande estudioso, um grande mestre, não, o senhor sabe o que isso é. Grande na estatura, 1,91 m. O senhor sabe o que isso é. O senhor sabe o que isso é. Existe diferença de sabedoria e conhecimento. Né? Muito, muito, muito. O termo ali, sabedoria e ciência, no grego, os dois estão sofia e gnóseos. Sofia, sabedoria, e ciência, gnóseos. O termo gnóseos é melhor traduzido como conhecimento, que vem através da experiência. Aí, da palavra sofia, vem a palavra sofós, que é sábio ou erudito. Só que nós temos uma concepção de erudito, pastor, totalmente diferente da concepção bíblica. Nós pensamos que o erudito é aquele que sabe tudo, né? Rapaz, fulano é um erudito. Ele não precisa aprender mais nada, ele sabe tudo. E tem pessoas que se sentem assim mesmo. Acha que é o dono da razão. Acha que sabe tudo. Acha que não precisa aprender mais. Mas eu vou definir aqui o que é ser erudito. Na língua hebraica, a palavra erudito é limud, que significa alguém instruído, alguém que senta para aprender. Pode ser chamada de sábio a pessoa erudita. Embora, a rigor, o conceito de sabedoria deve incluir também competências mais amplas, como prudência moral, experiência de vida. Uma pessoa erudita pode ter seus valores morais para manter uma correlação com a sociedade em geral, atribuindo seus conhecimentos àqueles que não possuem, ou seja, faz alguém crescer também. Agora, pode ser chamado de intelectual, porém, nunca autossuficiente. O erudito nunca pode ser chamado de autossuficiente. Isso porque uma pessoa autossuficiente só adquire esse sentimento quando ela já não precisa mais da ajuda de ninguém, em qualquer situação. A autossuficiência não pode ser aspecto do erudito, pois esse nunca descansa. Ou seja, seu desejo por conhecimento nunca é preenchido. Isto é ser erudito. Não foi isso que Isaías disse no capítulo 50 e o verso 4? Isaías disse isso. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu tenha uma boa palavra ao seu tempo, aos que estão cansados. E ele desperta-me todas as manhãs. Abra os meus ouvidos, para que eu ouça como aqueles que aprendem, o tempo verbal ali, aqueles que continuam aprendendo. Então, esse mistério nos dá sabedoria, erudição, ou seja, desejo por aprender mais, nunca se contentar com aquilo que tem. Esse é um mistério importantíssimo. É por isso, pastor Fernando Gaio, que o autor de Provérbios 12, verso 15, ele disse: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Ou seja, o que se deixa instruir. No capítulo 19, verso 20 de Provérbios, olha o que ele disse: ouve o conselho e receba a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias, ou seja, para que você cresça em sabedoria. Ouça o conselho. Então, isso é o posicionamento de um erudito. E para a gente concluir sobre isso aqui... Eu preciso falar uma coisa. Vai lá. Rapidinho. Quando eu comecei meu seminário teológico, eu perguntei assim para o pastor: o senhor começou a estudar teologia quando, pastor? Foi desde os meus 18 anos. E foi: o senhor terminou os estudos teológicos quando? Ele falou assim: eu nunca vou terminar. E se você for salvo, eu espero que você também nunca termine. A gente vai estudar teologia na glória. Ou seja, a gente sempre vai... A Bíblia é um repositório de uma sabedoria infinita. Agora imagina, né? Eu acredito que no céu não vai ter Bíblia, porque a gente vai ficar lendo Batseba, né? Aprontando com Davi. Né?
Agora, você imagina estar com o próprio Deus ali, né? Que coisa... Você já imaginou o quanto vamos Meu conhecer? Deus. Né? É uma coisa inesgotável, né? E desde já a gente tem que ter esse desejo de querer aprender mais. O sujeito que se acomoda, né? É complicado, né? Porque é a mesma coisa que ele fala assim, não, eu já tenho 70 anos, eu já almocei e jantei muito na vida, sabe? Agora não preciso jantar mais. Aí complica, né? Pastor, sobre essa fala aí, eu me lembrei. Eu até conversei com o senhor semana passada, falei que eu estava numa viagem esse final de semana, né? Eu viajei para ministrar um seminário de escatologia no norte do estado aqui onde eu moro, aqui no Espírito Santo. Fui dar um seminário de escatologia lá, ministrei sexta à noite, sábado o dia todo, domingo de manhã e à noite sobre escatologia. Dentre os seminaristas que estavam lá, tinha um senhor de mais de 70 anos, acho que ele tinha 76 ou 77 anos. E ele me fazia perguntas no seminário. Ele era o pastor presidente da igreja, eu não sabia, do ministério lá. E no final do seminário, ele me chamou e falou assim, moço, eu aprendi hoje coisas que eu não imaginava que eu aprenderia. Mas eu vou te falar um negócio, viu? Eu vou pesquisar mais e vou te ligar para fazer outras perguntas. Aí eu perguntei a idade dele, ele falou a idade, eu falei, rapaz, eu pensei, não falei com ele, eu pensei comigo, puxa vida, eu tô com meus 33, eu não vivi a metade dele ainda, e eu pensava que eu sabia muito, e ele quer saber mais. É por isso que a gente não pode nunca pensar em ser autossuficiente, pastor Fernando. Nós temos que estar sempre aprendendo. Eu costumo dizer que eu sou ensinável. Por mais que eu dou aula todo dia. Hã? Por isso que o senhor está aqui hoje. Pronto, para a glória de Deus. Então nós precisamos arrancar do nosso pensamento esse sentimento de autossuficiência. Né? Eu vejo isso em muitas pessoas, né? As quais eu até consigo falar no particular, meu amigo, não fica assim. Outras, obviamente, a gente não consegue falar no particular, mas tenta deixar para lá. Mas nós temos que tirar esse pensamento de autossuficiência, porque nós não somos a última Coca-Cola do deserto, nós não somos... nós precisamos aprender todos os dias. Né? Então, esse mistério de Cristo em nós nos dá isso, pastor. Claro que existem doutrinas bíblicas, como eu já disse no começo, que são inquestionáveis. Não abro mão de nenhuma delas. Agora, tem coisas que dá para a gente aprender mais um pouco, fundamentar um pouco mais. Então, esse sentimento de autossuficiência, ele não deve de forma nenhuma estar no coração de um líder na pós-modernidade, porque nós precisamos aprender alguns assuntos. Eu vou dar só um exemplo prático disso, e eu já parto para o quarto mistério, e a gente conclui, pastor. Vou dar um exemplo prático disso. O nosso meio pentecostal, o senhor sabe como que é, né? Não, eu sou pentecostal, sou filho de pastor pentecostal, serei pai, né? Sou pai meu filho vai ser pastor pentecostal em nome de Jesus. Vai ser. Então, só que o nosso meio pentecostal, pastor Fernando, ele, infelizmente, não são todos, obviamente, eu não sou o dono da razão, como eu já disse, e nem vou falar aqui por todos. Mas o que eu tenho percebido é que nós temos um pouco de a mente fechada. Não precisa aprender isso, não precisa estudar aquilo. Um exemplo disso é a psicologia. A psicologia, por exemplo. Eu amo a psicologia, sou estudante de psicologia, amo mesmo, viu? Minha próxima formação será psicologia, em nome de Jesus. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar psicologia, antes eu tinha um bloqueio. Aí eu comecei a pastorear. E foi entrando cada pessoa, a gente lidando com pessoas, e cada um com temperamento diferente e tal. Aí eu me lembro que no seminário teológico eu estava dando aula, estou dando aula até hoje, sou vice-diretor de um seminário teológico, né, para a glória de Deus. E eu comecei a dar aula de psicologia pastoral. Já tinha feito, né, o seminário e tal. E
fui dar aula de psicologia pastoral. E no nosso seminário, a maioria eram pastores, líderes. E eu comecei a ensinar aquilo, pastor. Aquilo mudou a minha concepção concernente à psicologia. Só estou dando um exemplo, né? Eu tinha um pensamento, mudou completamente. Aí já tem aí quase 5 anos que eu estou nessa pegada que mudou completamente. Eu sempre achei importante, mas tinha aquele bloqueio, tinha aquela dificuldade. Não precisa disso e tal. A liderança cristã na pós-modernidade não pode deixar de maneira nenhuma esse pensamento aí sufocar eles de autossuficiência. Não precisa aprender mais. O que eu sei é suficiente. Não. Isso precisa ser arrancado do nosso coração. Ok? Aí, esse mistério, além de nos dar sabedoria, né, ele nos dá conhecimento. O que é conhecimento? O termo ali é gnósios, que é um conhecimento experimental. Pastor, aqui vale ressaltar o nosso pensamento teológico, né? Eu concordo plenamente, por exemplo, com o quadrilátero wesleyano. Palavra, razão, tradição e experiência. Né? Eu concordo plenamente com isso, né? E converso com qualquer pessoa a respeito desses pontos sem medo nenhum. Agora, esse conhecimento experimental é o que está faltando na vida de muitos homens e, por que não dizer, mulheres de Deus na pós-modernidade. Pastor, foi por falta deste conhecimento que a geração de juízes fez a geração posteriores a eles sofrer demais. Juízes capítulo 2, verso 7 diz que, capítulo 2, verso 10, diz que depois que Josué morreu, os líderes que estavam depois de Josué morrer, os anciãos, levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Então, fez com que o povo servisse aos balins, servissem a outros deuses. Que conhecimento era aquele? Obviamente, aquela geração tinha conhecimento intelectual. Obviamente, aquela geração já tinha ouvido falar de muitas coisas sobre Deus, mas o que eles não tinham era experimentado Deus. Cristo em nós nos traz conhecimento experimental. Existem 3 palavras no hebraico traduzidas na nossa Bíblia como conhecimento. A primeira dela é rima. Rima é inteligência. A segunda é sakal, ou sahal, né? Sahal, que significa agir de maneira sábia. E a terceira é iada, que é conhecer através da experiência. O líder cristão precisa ter experiência com Deus. O líder cristão precisa experimentar Cristo todos os dias. Charles Finney, um grande teólogo, né, do século XVIII, Charles Finney dizia o seguinte: procure experimentar e viver a pessoa de Cristo todos os dias da sua vida, porque isso vai suprir a sua sede, a tua fome todos os dias. Assim como o alimento diário supre a tua fome física, experimentar Cristo diariamente supre a tua fome espiritual. É um conhecimento que Cristo em nós nos dá. E por último, e aqui eu concluo, nós já passamos bastante do tempo, aqui eu concluo com o 4º mistério, pastor. O mistério da recompensa do trabalho do líder. O líder precisa saber que a recompensa do nosso trabalho será dada na sua totalidade quando nós nos encontrarmos com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer para nós em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 58. Olha o que Paulo disse: aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 58. Portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós temos que compreender que a recompensa do trabalho de um líder será dada na eternidade, será dada no nosso encontro com Cristo. Porém, nós temos aqui que entender que nós precisamos combater o bom combate. Não é isso que Paulo nos exortou, nos dando exemplo nas suas tão consideráveis últimas palavras, em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, não foi isso que ele disse? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, esse quarto mistério nos ensina a sermos firmes. O que é ser firmes? Irremovível. Permanecer no propósito. Constante e inabalável. Sempre prosseguindo. E abundantes. Ser mais do que suficiente. Crescer. Progredir. Esse mistério nos ensina a ser firmes, constantes e abundantes, porque sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E aqui eu quero, de forma resumida, concluir o nosso pequeno diálogo hoje a respeito de segredos essenciais para a liderança, para o líder cristão na pós-modernidade. Eu volto a palavra para o senhor, espero que eu tenha edificado aí muitas vidas. Pois é, gente. Aqui no nosso canal a gente traz vários temas. Esses dias atrás um pastor presbiteriano falou assim: percebo que o pastor gosta de qualidade. Eu falei, é verdade, por isso que o senhor está aqui, né? E de fato, né, foi uma das melhores lives que a gente fez, e é para a glória de Deus, né? E certamente, né, eu acho que o horário hoje foi diferente, mas eu vou falar para o pessoal: olha, vocês perderam uma entrevista essencial, né? Principalmente você que é chamado para ser líder, chamado por Deus, né? Agora, o senhor vai voltar a semana que vem aqui para falar sobre outro tema, porque hoje é os segredos, né, do líder na pós-modernidade. E a semana que vem? Como é que vai ser o nosso tema? Semana que vem vai ser a vida do líder na pós-modernidade. A vida do líder. Aí nós vamos entrar na particularidade do líder ali, na pós-modernidade. Semana que vem o bicho pega. Aí nós vamos apanhar junto semana que vem. Tem que... Eu vou brincar, tá? Tô brincando, tá? Vai ter que ser num dia que minha esposa não tá aqui, viu? Né? Mas é verdade. Não, tranquilo, vai ser bênção. Não, claro, com certeza. Eu quero agradecer muito a sua presença, né? E tenho certeza que a gente foi muito edificado. Eu relembrei pontos, né? E aprendi coisas novas, que isso que é importante, né? A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há consecução, ou seja, a gente não é uma ilha, né? O senhor sabe que no corpo de Cristo, ninguém é uma ilha, né? Nenhuma célula pode dizer assim. A multidão dos conselheiros, os projetos não saem em vão. Né? Exato. E o senhor sabe que no corpo de Cristo, se uma célula falar assim, olha, eu não preciso de pastor, eu não preciso de Bíblia,
eu não preciso de teologia, eu não preciso de livros, hiper, mega, giga, tera power esse cara, né? Mas uma célula que pensa assim, num corpo, sabe como chama, pastor? Câncer. Meu Deus! Chama câncer. Isso é forte, né? Como diz o povo pentecostal. Isso é forte. E outra coisa, né? Talvez no corpo de Cristo, no corpo humano, essa célula vai contagiar outras e ela mata o corpo inteiro. Mas, graças a Deus que no corpo de Cristo se tem cura. E a cura se chama humildade. Ou seja, eu não posso ser sozinho, né? Então, eu quero louvar a Deus por sua participação hoje. Foi extremamente cristocêntrica a sua palavra. Glória a Deus. Eu percebo que, às vezes, algumas palestras sobre liderança focam muito na atividade em si do líder, nas estratégias, né? Eu falei assim, eu quero ver esse lance de liderança aí, porque se ele não botar Cristo nessa palestra de hoje, eu vou puxar a orelha dele. Mas foi extremamente cristocêntrica a sua palavra. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado. O maior líder da história foi Cristo, né, pastor? Não tem como. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ó, só para terminar, eu sigo os grandes filósofos contemporâneos aqui no Brasil. Leandro Carnal, ele é ateu. Uma mente brilhante, né? Hein? Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, esqueci o outro ali, que até esqueci. Bom, enfim, eles são unânimes em dizer que os filósofos da época tinham seus pensamentos tal, mas quando Cristo começou a pregar a sua mensagem, eles falam assim, esse era o cara. Veja, um ateu falando isso. Quando Mahatma Gandhi se dirigiu a Margaret Thatcher, na época, conflitos entre Índia e Inglaterra, né? O Mahatma Gandhi falou assim para uma cristã, né, supostamente cristã, ele fala assim, eu amo a Bíblia, odeio os cristãos. Aí ele fala, quando o seu país e o meu estivermos unidos à base do Sermão do Monte ensinado por Jesus, não só resolveremos os nossos problemas, mas os problemas do mundo inteiro. Então, você vê que coisa de louco, né? Jesus é o centro de tudo. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Eu me despeço do senhor em off. Pessoal, espero que vocês... aliás, desculpe-me. Espero que... E com certeza Deus gostou. Porque eu não prego para vocês gostar, não, e não trago entrevistado para vocês gostar, não. Espero que Deus tenha gostado. E eu tenho certeza que ele gostou. Que Deus te abençoe. A gente volta no próximo programa do Gali. Eu vou entrevistar no próximo programa quem que é? O apresentador do programa Vejam Só, o Zeca, certo? Nosso irmão Eliezer vai estar aqui. Muito bom. Vou falar para ele o seguinte, né? Eu sou muito amigo do pastor Heber Cocarelli, ele participou da minha ordenação, e eu falei assim para o pastor Heber, olha, agora eu estou indo para o interior, eu estou aqui no interior, o senhor tem um programa chamado Vejam Só. O meu programa posso chamar de Zóia Só? Foi, pessoal. Tchau. Gente, Deus abençoe. Grande abraço.